E a gente tem ferramentas de gestão. O modelo que você se referenciou do TCU, que ele é inspirado nas melhores práticas de governança, e a B3 hoje, para você se qualificar como novo mercado, que é o nível máximo de governança do mercado de capitais brasileiros, você tem que usar esse modelo. Só que ele é um modelo que ele parte do princípio que eu tenho um nível de governança muito alto. Talvez a pequena empresa, a média empresa, ela não tenha esse nível de governança. E aí o que eu queria deixar de contribuição para as empresas menores e médias? Mesmo sem ter um nível muito elevado de governança, eu posso estabelecer alguma gestão de risco. Então usa a controladoria... Só traduz para eles assim, governança na singela... Não, porque governança para eles também simboliza algo muito grande, né? Verdade. Governança para pequena empresa é o quê? Legal, excelente pergunta. Vamos ver se eu consigo botar de maneira bem simples, né? A governança é aquele conjunto de princípios, aquele conjunto de valores que deveria orientar toda e qualquer ação dentro de uma empresa. De maneira, assim, extremamente simples é isso. Então, o caráter do dono, e aí pensando na pequena empresa, é ele que vai dar essa bússola moral. A governança, ela tem a ver também com essa questão da bússola moral. Ela é aquela luz, né, que vai estar ali... Ou seja, esse cara que vende tudo por fora e está fora. Se você tem um modelo de governança que parte... Eu defendo isso, Carlinha. Ele tá fora. Não, eu tô falando assim, de novo, a pimentinha, né? Esse cara que pensa já entrar no mercado fazendo coisa errada, esse cara não tem governança dele. Porque ele não vai conseguir ter um bom modelo de governança. E o risco dele é altíssimo. Isso. E veja, Carlinha, usando esse mau exemplo, né, de alguém que quer trabalhar errado, do ponto de vista o mau empresário, do ponto de vista de controladoria, ele teria que ter uma controladoria muito mais robusta. Por quê? Gasta muito mais. Olha, na minha cabeça, Carlinha, eu já tive a oportunidade de fazer essa conta mais de uma vez para empresas diferentes ao longo da minha carreira. Esse custo da governança, de você ter contabilidade paralela, coisa do tipo, algo que a gente abomina e não recomenda em hipótese nenhuma, ele é superior ao custo do tributo ou ao custo da gestão. Mas existe uma falsa impressão na cabeça do brasileiro que ele está levando uma vantagem. Isso está mudando. Isso tem mudado, isso tem melhorado. Os negócios estão acabando mais rápido quando eles entram nessa seara, porque os nossos órgãos fiscalizadores estão muito mais eficientes. Graças a Deus, o nosso mercado contábil também tem exigido mais seriedade, né, das coisas, e isso é bom, porque o risco para o contador é alto. E o mercado jurídico também, porque ele tem grande interferência nisso. Isso tudo vai ao encontro de tudo que você está falando, né? E aí, Edu, eu queria te fazer assim, para a gente entrar nos moldes assim, práticos da coisa, quais são as ferramentas que as pequenas, eu queria nas pequenas primeiro, e depois a gente chegasse até as grandes, quais são as ferramentas que a gente teria para esse controle dentro da empresa, né? Claro, dentro daquele arcabouço legal, daquele conceito todo, que um pequeno empresário, primeiro a gente separar o pequeno e o médio empresário, que ferramentas ele tem, e depois aí os grandes, né? Que ferramentas ele tem para poder atingir a controladoria estratégica, monitorar, né, e fazer a gestão dela bem feita. Eu vou voltar no exemplo inicial que eu dei, porque dali dá para estruturar as coisas. Se a gente pensa... Roupa? Não. Da roupa, do seguro, do food truck. Do quanto eu tenho para receber, do quanto eu tenho para pagar, e se eu sou indústria ou comércio, como é que eu gerencio o meu estoque? Porque o que a gente precisa controlar é a minha atividade. Se a minha atividade eu compro e vendo alguma coisa, então eu tenho que controlar estoque. Tá, mas lembra que se eu compro estoque para revender, eu estou comprando de alguém, eu tenho algo para pagar. Então a gente tem que pensar em ferramentas que nos ajudem a controlar os aspectos financeiros envolvidos, contas a receber, contas a pagar e o meu movimento financeiro. Então, tesouraria. Então eu preciso de um software, de um aplicativo que ele me ajude a controlar contas a receber, contas a pagar e as minhas contas e o meu caixa. A gente costuma chamar isso de tesouraria. Então, se eu já tenho um aspecto financeiro aqui. Softwares para isso tem bastante. Dos mais baratos. O celular. Olha, tem aplicativo que você vai fazer pelo celular. Eu não sei se vale a pena a gente nomear alguns aqui. Mas tem muitas opções de software para isso. Então, eu queria falar do controle para cada um escolher o software que usa. Ou seja, o pequeno empresário ele precisa de uma ferramentazinha de controle. Uma ferramenta tudo que mínima. Ele está comprando, vendendo para ele, da tesouraria dele. Da tesouraria dele. E veja, a gente está fazendo uma recomendação. Evite fazer isso manualmente. Existem ferramentas muito baratas ou até gratuitas para você fazer isso hoje.
Então, diferentemente de 20 anos atrás, que eu tinha uma desculpa que era muito caro ou era difícil acessar, hoje não. Hoje eu acesso de diversas formas. Por isso eu estou focando no tipo de controle. Eu preciso de 2 olhares para gerenciar bem uma empresa. Um olhar financeiro e um olhar econômico. Eu comecei dando exemplo do financeiro. Contas a receber, contas a pagar, tesouraria. Quando eu falo de contas a receber, eu estou pensando também na inadimplência. Então eu controlo quanto eu posso deixar de receber. Né? Que o pequeno e o microempresário às vezes deixa de lado. Não posso deixar. Tá vendo como a controladoria ela impulsiona a gestão? E que hoje tomou outra visão, né? Porque, porra, você vê Pix. Vamos lá, vamos pegar. Só que, olha como a inadimplência ela pode ter uma visão diferente e estratégica hoje. Pix, PicPay, bancos digitais, cartão de crédito. Eu perdi a data de quando eu andei com cheque. Não lembro mais. Eu nem ando com carteira. Eu vim pra cá hoje só com celular. Minha carteira de motorista digital tá ali. Eu saí ontem pra caminhar com a minha amiga. Eu falei bem assim, nós vamos parar na cafeteria, né? Aí ela falou assim, vamos levar a bolsa. Aí não, vamos levar só o celular? Por quê? Porque no celular tem o cartão do banco, tem o PicPay, tem o Pix. E se você tiver um smartwatch? O smartwatch ainda paga. Pois é, se tiver o smartwatch ainda paga. Ou a pulseirinha do banco, né? Porque tem a pulseirinha do banco também. Então assim, você concorda também que a estratégia aí, olha como é que é. Por isso que eu fiz a provocação lá no início, de que a gente consegue colocar isso numa pequena e média empresa, porque a gente tem um ferramental enorme hoje, uma mudança no mercado. E tem que mudar a cultura do empresário. É por isso que a gente está tentando mostrar que é uma coisa acessível. Então, todo e qualquer empresário, independente do tamanho dele, ele precisa controlar o contas a receber dele, ele precisa controlar o contas a pagar dele e ele precisa controlar a tesouraria dele. É por aqui que ele vai saber se ele tem dinheiro para pagar as contas. Pequeno e médio, ele consegue com esse controle aí de tesouraria, ele já ajuda muito. Olha, resolve a maior parte do problema dele. O que a gente pode tentar ajudar mais esse pequeno empresário, que está muito acostumado com a visão financeira, e foi por isso que eu comecei por ela, ele precisa entender também que há um olhar econômico. O financeiro, ele costuma ser reflexo do econômico. Se eu tenho boas margens, então eu vendo com lucro, esse lucro vai aparecer como saldo de caixa disponível lá na frente, quando eu receber, se eu dei prazo para receber. Se eu recebi pelo Pix, pagamento imediato, inadimplência não existe. Se eu recebi pelo PicPay, pagamento imediato, inadimplência não existe. Se eu vendi no cartão de crédito, eu diminuo o risco, porque a administradora do cartão... eu diminuo a mais, tá vendo? Então, não é só o financeiro. Sim. A provocação para o pequeno e também para o grande. Não imagine que a sua empresa se administra só com o financeiro. Há um olhar econômico. Só para vocês entenderem, gente, o que ele está dizendo é que a modalidade de receber é um aspecto econômico. Ela nasce com um aspecto econômico que vai ter o seu reflexo financeiro. Então, eu comecei dando exemplo do controle financeiro para terminar com o econômico. Então, bacana, você enxerga seu contas a receber, seu contas a pagar, sua tesouraria. Show. Se você é comércio, você tem que olhar para o seu estoque também. Aí eu vou para o outro lado. Pro aspecto econômico. Eu dou lucro ou dou prejuízo? Eu olho a minha demonstração de resultados, e aí eu não estou nem pensando numa demonstração formal contábil. Tá, Carlinhos? É a que eu prefiro, tá? E não porque eu sou contador. A DRE que a contabilidade elabora, ela contempla todos os aspectos relevantes para você avaliar economicamente o seu negócio, seja ele qual for. Aqueles que ainda não realizaram, mas que vão realizar. Eu posso projetar isso. A gente está falando de controladoria estratégica, então eu tenho que antecipar as coisas. Eu posso fazer uma DRE projetada. Talvez seja uma realidade ainda um pouco distante do pequeno empresário. Então, olhando para esse pequeno empresário, ele pega pelo menos o realizado dele. O que a gente está tentando fomentar... aliado ao fluxo de caixa, porque ele tem os próximos meses, né? Então, aí eu já estou com o fluxo de caixa do lado de cá. Aí a gente está tentando ajudar eles a visualizar que a controladoria deles tem que ter um olhar econômico. No mínimo. No mínimo, para eu balancear com os dois. Eu já tenho meu fluxo de caixa. Se eu sei quanto eu vou receber, se eu sei quanto eu vou pagar, e se eu sei o saldo do banco... eu já tenho meu fluxo de caixa. Eu já sei quanto que eu precisar. Aí eu tenho o controle de estoque, porque eu sei quanto que eu precisar comprar. Então, quer dizer, gente, tá vendo? Uma coisa ali é outra, né? Eu consigo planejar. Foi por isso que eu falei do estoque médio. Se eu tenho meu estoque médio, eu sei quando eu devo precisar da próxima compra. Não precisa de muita coisa, né? Agora, já uma média para grande empresa, aí a gente vai falar de BSC, já vamos falar de curva ABC, aí já é outra coisa. É outra coisa, mas você pode aplicar um Balance Scorecard, que você abreviou como BSC, na pequena. Eu só preciso ter um certo nível de controle que me permita identificar a minha estratégia a tal ponto que eu consiga estabelecer indicadores para monitorar isso. O que são os scorecards, né, do Balance Scorecard? São metas. Em outros modelos a gente chamaria de KPI,
São os indicadores chaves de desempenho. Por que uma não pequena... Não precisa ser muitas, né, Edu? A gente pode ter 3, 4, dependendo do tamanho do porte da empresa, você pode ter metas mais estratégicas, né, do que você ter... Eu sempre costumo dizer assim para as empresas, não adianta você ter 11 indicadores para medir se só 3 são necessários para sua realidade. Os outros só vão complicar a sua análise de gestão. É isso aí. Então, acho que até nisso, a definição de você, que indicador você vai escolher, como que você vai medir, mensurar aquilo, de repente você faz um BSC, né, mais aliado, menor ali, né, com as metas, né? Já tem ferramentas, né? O Trusher, eu sei que é um que faz, mas existem outras ferramentas que fazem para você. Se você imputar as suas metas, as suas ele gera os cards e ele te ajuda a controlar. Você baixa na internet isso. Você faz uma assinatura. Isso não é caro. Eu não quis falar de nome, né, para não parecer que a gente está fazendo propaganda das coisas. Mas é bom dizer que tem várias opções. Tem muitas opções. E veja, Carlinha, você deu um exemplo que parece sofisticado, que é o BSC, mas ele pode ser aplicado numa pequena empresa. Eu só preciso entender o conceito do scorecard, eu só preciso entender qual é o objetivo do scorecard e eu aplico isso em qualquer empresa. Pensando em empresas que têm mais recursos, geralmente é mais fácil implementar. E veja, não adianta eu olhar só para a estratégia, né? O Balance Scorecard, ele é bacana, eu gosto do modelo, mas ele foi criado pensando em estabelecer medidas para a implementação da estratégia. Eu preciso de estratégia. Sozinho não funciona. Mas sozinho não funciona. Então, a gente precisa também de outras medidas. Eu preciso de medidas estratégicas, mas eu preciso de medidas operacionais. Se eu produzo, aí eu já estou indo para a indústria, se eu produzo, eu preciso de indicadores ali também. Então, cada caso é um caso. Por que eu dei o exemplo da indústria? Para chegar no custeio. Você deu um exemplo super bacana, que sim, as empresas maiores tendem a usar mais o BSC. Eu tentei sustentar que as pequenas também podem. Se tiver uma profissional igual você, que entende o conceito e entendeu o business da empresa, se eu tenho controles mínimos, dá para fazer. E não vai ser caro, porque é proporcional. É proporcional ao tamanho da empresa, ao desafio dela. Olha, gente, esse Tasso Conta, já fica a dica aí para vocês, contadores, que vão nos ouvir aí, que estão nos ouvindo, que já é uma nova forma de prestação de serviço. Na minha cabeça, Carlinha, é assim, e a gente tem vivido isso ao longo dos anos, e a gente tem feito isso para pequena, para média, para grande. O conceito, ele ajuda qualquer um. Agora, eu tenho que ter um mínimo de controle. É por isso que você não faz isso em qualquer empresa. Porque se você não tem primeiro um mínimo de controle, não vai ter BSC, ou aonde eu quero chegar para dar o exemplo também, são as metodologias de custeio. Quais são as metodologias de custeio mais usadas por aí afora? A mais comum no Brasil é o custeio por absorção. Sim. Não vai dar tempo aqui da gente explicar cada conceito desse, mas é só para ilustrar que a controladoria estratégica, ela vai sair do mais básico, que é o custeio por absorção, e ela vai chegar talvez num nível mais avançado, que seria o custeio por atividade. A controladoria estratégica, ela provoca uma reflexão e estabelece limites para esses modelos. O absorção é muito bacana para você entender o que rolou na sua produção, mas eu não consigo avaliar a margem. Poxa, eu consigo calcular ponto de equilíbrio? Poxa, eu consigo calcular a margem de contribuição? Consegue, mas não no custeio por absorção. Eu preciso ter uma outra metodologia, que é o que a gente chama de custeio direto ou custeio variável. Se você traz um custeio direto ou custeio variável, você calcula a margem de contribuição. Poxa, Eduardo, quando você falou de ponto de equilíbrio, você quis dizer aquele momento em que eu entendo exatamente quando eu começo a dar lucro? Sim, é isso que eu falei. E veja, não é importante só para você entender a partir de qual ponto você começa a ter lucro. É para você entender a quantidade de custo que você tem que ter para chegar naquele ponto. As pessoas ignoram isso. Porque elas acham que é só a receita, né? As pessoas ignoram isso com uma frequência que é assustador. E Carlinha, eu não estou falando de algo complexo. Eu só estou falando de um modelo de custeio alternativo que pode funcionar junto com o custeio por absorção. Então, antes de querer chegar num ABC, que é o custeio por atividades, cara, começa com custeio variável, estabeleça... Começa a estipular algo que você consegue de pronto, assim, enxergar, né? Que tá na sua frente ali, de repente você não tá conseguindo mensurar ou até identificar, porque a área que eu trabalho, né, que é construtora, todo mundo conhece, para eu fechar hoje a contabilidade, eu preciso saber a identificação dos custos corretos. Sim. Então, minha primeira dificuldade é com a engenharia. Porque para a engenharia, o custo é uma coisa e para a contabilidade, o custo é um pouco mais amplo. Mas para a engenharia, existe um outro departamento acima da engenharia, que é o de produto,
que pode ter outros nomes em várias empresas, que ali o custo ele é também mais amplo. Então falta a gente alinhar os entendimentos, porque esse alinhamento ele tem que ser provido pelo conhecimento da atividade, a necessidade da informação e a margem que você vai calcular, porque o meu cliente tem a sensação de que ele está com lucro muito acima, e na verdade ele não está. Por quê? E outra, só para um detalhe, né? Gente, esse assunto ele é gigante, né? Mas assim, só um detalhe, muitas empresas trabalham com remuneração variável em cima do resultado direto da produção. Porque eu não tenho muito a ver com que se o meu empresário, o meu gestor está lá gastando muito no administrativo, aumentando a despesa fixa. Então, se eu não identifico corretamente esse custo, seja fixo ou variável, eu posso estar contribuindo mais com uma remuneração variável que pode estar erroneamente quantificada. Pode. Então, por isso que é importante, e eu defendo muito isso, que o contador entenda a atividade do cliente dele, para ele poder contribuir para esses aspectos. Para enxergar em governança, chegar em planejamento, chegar em gestão, chegar em estratégia. Porque se eu não entendo, eu também não classifico corretamente, os meus relatórios contábeis perdem valor porque eles vão ser muito diferentes dos gerenciais. Entendeu? Então, eu vou usar isso para quê? Então, o que a gente precisa tomar um pouquinho de lição disso? Que eu consigo trazer minha contabilidade muito próximo da realidade estratégica da empresa, que é uma realidade que está vinculada à econômica e financeira, quando eu torno a contabilidade a visão real do que é o negócio. E eu tenho ferramentas contábeis para isso, você falou um pouquinho atrás agora. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem que a gente pode simplificar os entendimentos, deixando os nossos jargões de lado, né? E trazendo para a realidade, desde o pequenininho, como a gente falou, até o grande. Lembrando que o grande ele tem uma forma de apresentar e visualizar isso diferente do menor. Mas a estrutura ela é a mesma. Os números são muito diferentes, mas as ferramentas podem ser as mesmas. Então foi bom esse papo aqui nesse Taço Conta, gente. Nosso Taço Conta tem muitas novidades. Esse microfone douradinho aqui, eu fico só olhando, eu não sei como eu olho pra você, olha o microfone. Mas foi bom, eu vou querer uma foto depois de você do lado desse microfone amarelinho, porque eu vou ter que divulgar ela, tá? Tá bom. Com o microfone dourado, microfone de ouro. Mas foi ótimo, eu achei assim muito legal a gente conversar um pouco sobre isso. Espero ter você aqui mais vezes, né? Assim, no nosso Taço Conta, gerando informação para as pessoas, né? E dizer para elas que a gente pode sim gerar conhecimento. Esse é o objetivo nosso, né, Edu? Pode. Eu já vi empresas pequenas, Carlinha, que tem BI. Porque são ferramentas gratuitas. Se você organiza minimamente, lembra, começa pelo controle. Define o que é importante para você, controla o mínimo que você precisa. Esse mínimo já permite você ter informações. O BI não é nada sofisticado. É um painelzinho onde você enxerga de maneira simples, direta, evitando o jargão, aquelas informações que são mais importantes para você. Exatamente. Simples assim, cara. Se isso ficou pro pessoal, já valeu a pena o bate-papo, né, e a reflexão para eles.